os mundos do vinho e da cerveja se encontram é outra história. Esse é o slogan da Breuini Leopoldina, e com essa cervejaria, a família Valduga conseguiu harmonizar cerveja e vinho, e eles produzem aqui uma cerveja que leva na sua composição a uva Chardonnay e conquistou o título de melhor cerveja espumante do mundo com seu rótulo chamado Italian Grape Ale. Nesse vídeo nós vamos te mostrar esse e outros rótulos da casa e te ensinar a identificar os sabores e aromas das cervejas artesanais. Nove horas da manhã em Garibaldi e nós estamos aonde? Na porta da cervejaria Breuini Leopoldina, esperando a cervejaria abrir, porque aqui a gente não tem preguiça, né? A Breuini Leopoldina faz parte do grupo da família Valduga, que eu comentei no vídeo anterior lá no Vale dos Vinhedos. Para quem ainda não viu, vou deixar o card aqui para vocês verem depois, tá? A cervejaria oferece visitação guiada, que é essa que nós vamos fazer hoje. E o dia está só começando. Além da visitação guiada aqui na cervejaria, hoje nós ainda vamos conhecer a Vinícola Garibaldi, onde nós vamos fazer uma degustação chamada Taça e Trufa, que são espumantes e trufas de chocolate. E depois nós vamos conhecer a Vinícola Peter Longo, que provavelmente vai ficar aí para um próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Então, continuem acompanhando que nós vamos te mostrar o que há de melhor para se fazer aqui em Garibaldi, que é considerada a capital nacional dos espumantes. A cervejaria fica na rodovia entre Bento Gonçalves e Garibaldi. Saindo de Bento Gonçalves, ela está localizada antes de você chegar no pórtico de entrada de Garibaldi, e ela fica pertinho do Vale dos Vinhedos, a apenas 9 quilômetros de lá. Então, se não quiser ir até Garibaldi, você pode incluir a cervejaria no dia do seu roteiro pelo Vale dos Vinhedos. As vinícolas são as maiores atrações dessa região. 80% dos espumantes e 60% dos vinhos nacionais são fabricados na região de Garibaldi e Bento Gonçalves. Mas nem só de vinhos e espumantes vive a região, e nesse vídeo nós vamos começar te mostrando uma premiada cervejaria. A Breuini Leopoldina faz parte de uma série de empreendimentos que a família Valduga tem aqui na Serra Gaúcha. Ontem nós visitamos, a Casa Valduga, o Leopoldina Jardim, mas eles também têm essas outras empresas aqui, a Domino, a Ponto Nero e a cervejaria que nós estamos agora. Mas antes de começar o nosso passeio e aprender mais sobre a elaboração das cervejas, não esquece de dar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. A sua interação é muito importante para o vídeo alcançar mais pessoas e fazer o nosso canal crescer e ser notado e recomendado pelo YouTube. Bom dia, gente, tudo bom? Sejam bem-vindas, meninas. Bom, nós somos da família Valduga, tá? A gente faz parte da família Valduga. E aqui nesse complexo a gente tem essas três empresas, tá? A gente tem a Ponto Nero, que é a nossa linha de espumante do modo Charmar. A gente tem a Domino Wine, que é a nossa importadora de vinhos. E a cervejaria Leopoldina, tá? Onde vamos fazer o passeio. O nosso passeio tá... O nosso tour tá R$ 85,00 por pessoa. Ele dura em torno de 1 hora. Nesse tour, nesse passeio, vocês vão conhecer toda a dependência da cervejaria, conhecer a produção, como é que faz, o método, tudinho, tá? Faz a degustação de 6 a 7 rótulos da cerveja, ganha uma tacinha personalizada, vem para nossa loja, tem 15% de desconto em qualquer produto que você vier a comprar, né? Na nossa loja aqui do varejo. Ou Ponto Nero, ou a Domino Wine, ou a cervejaria Leopoldina, temos Casa Madeira, temos Vinotagem, tá bom? E aceitamos o Prime também, viu? A visita guiada com degustação aqui na Breuini Leopoldina custa R$ 85,00 por pessoa. Crianças até 15 anos não pagam e podem acompanhar os pais aqui no passeio, elas só não podem degustar, é claro, né? Para quem tem o aplicativo do Prime Gourmet, que é o nosso caso, nós compramos 2 passeios e pagamos apenas um. Então a gente paga R$ 85,00 para 2 pessoas, tá, gente? Quem não conhece o Prime, ele é um aplicativo, é como se fosse um clube de descontos, né? Você compra a assinatura do Prime
Ela vale por 1 ano e ela te dá direito a desconto em vários estabelecimentos aí que são parceiros, né, do Prime. E o Prime ele é para ser usado em dupla, porque você vai comprar 2 e ganhar 1. Então, isso vale também para passeios, para hotel, para restaurante, tá? O Prime Gourmet, se você quiser baixar para dar uma conferida lá, você entra na Play Store, baixa o aplicativo do Prime, lá você já tem acesso a todos os parceiros, todas as opções que tem lá. E se você se interessar, né, se tiver muitos passeios lá que estão no teu roteiro, você compra o Prime, ele tem um valor de R$200, tá, gente? Válido por 1 ano, como eu falei. E assim, você tira esse valor aí que você investiu na compra dele rapidinho, gente. O Prime, ele vale em várias regiões do Brasil, então você tem que comprar da região específica para onde você está indo viajar. No caso aqui da cervejaria, ela está no Prime da região dos Vinhedos, que é o Prime aqui que abrange essa região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, e ele também está no Prime de Gramado, Canela e região. Então, se você comprar o Prime aí de Gramado e Canela, você também vai ter direito a usar ele aqui na Breuine Leopoldina, aqui em Garibaldi. Agora, quem quiser comprar o Prime com desconto, é só usar o meu cupom lá. É só digitar Por Onde Andei, tudo junto, o nome aqui do canal, né? E vocês vão ter 10% de desconto. Aí vão pagar apenas R$190 no Prime. Vale muito a pena. Não esqueçam de colocar lá o cupom Por Onde Andei. O complexo da cervejaria é muito bonito e nós aproveitamos para dar uma olhadinha também nos produtos da loja da família Valduga, que por sinal é uma loja bem completa, onde você encontra produtos de todas as linhas e empresas do grupo Valduga. Por aqui você compra cervejas, vinhos, espumantes, taças, cosméticos, geleias, azeites e muitos outros produtos. É uma reunião de todos os produtos das empresas que fazem parte do Grupo Família Valduga. E lembrando que quem faz o tour guiado tem 15% de desconto na compra dos produtos aqui da loja. Mas se você não puder ir pessoalmente ou a sua viagem ainda for demorar, você pode adquirir os produtos todos pelo site da família Valduga, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. É um site bem completo com uma grande variedade de produtos e acessórios. Como eu disse no início do vídeo, a Breuine Leopoldina é uma cervejaria premiada e reconhecida internacionalmente. Realizado no Reino Unido e considerado um dos maiores concursos cervejeiros existentes, o World Beer Awards avalia todos os anos os mais diversos rótulos, premiando os melhores exemplares de acordo com os estilos. As cervejas são degustadas através de testes às cegas por jurados internacionais. O julgamento nesse concurso acontece em 2 etapas, a primeira definindo as melhores cervejas de cada país e depois avançando para a fase mundial. É uma espécie de Copa do Mundo das cervejas. Após ter sido eleita como a melhor cerveja do Brasil no seu estilo, a Leopoldina Italian Grape Ale concorreu ao prêmio mundial na categoria Brut Beers e ganhou, conquistando o título de melhor Italian do mundo. Na etapa nacional, além da Leopoldina Italian Grape Ale, a Leopoldina Belgian Triple também recebeu o título de Country Winer, ou seja, foi eleita a melhor cerveja do Brasil na sua categoria. Já a Leopoldina Russian Imperial Stout conquistou a medalha de prata. Aqui nós temos a fábrica da Ponto Nero, temos a fábrica da cervejaria Leopoldina e temos também a Domino Wines. Temos os vinhos importados aqui na loja. Dentro do grupo, a cervejaria então Leopoldina é a empresa mais recente, passou a fazer parte aí somente em 2016 e aí foi uma empresa criada realmente pelo grupo e não comprada como muito se pensa. Então agora, pessoal, vou pedir que vocês me acompanhem, a gente vai seguir até a fábrica agora então. Olha o lagarto atravessando ali, gente. Junto com a gente lá, Como que se chama aqui no sul esse lagarto? É teiu? Ah, eu não faço ideia, vou ficar te devendo. Olha ali, gente. Aqui, ó, quando você bebe muito, você já começa até a ver coisas, ó. Esse aqui tá seguindo com a gente lá pra degustação. Leopoldina
Leopoldina. E aqui ao lado também temos um terceiro pavilhão, mais questão de expedição, escritório e afins, né? A etapa final aqui do processo, que basicamente é a etapa do engarrafamento, né? Então essa primeira máquina que faz o envase já coloca a tampa aí na garrafa, né? Aqui é a primeira máquina que vocês estão vendo. Em seguida as garrafas passam pela esteira, por essa esteira aqui no meio e vai até o final. Ali vocês estão vendo que as garrafas estão naquele corredor, naquela plataforma, e em cima dessas garrafas está caindo água, né? Jatos de água. Essa água vai alternando a temperatura. Inicia a temperatura de 20 graus, depois sobe para 40 e chega ao pico de 60 graus. Quando chega ao pico de 60 graus, baixa diretamente para 20. Aí ocorre um choque térmico aí na garrafa, matando os micro-organismos existentes ali dentro. Então esse é o processo de pasteurização que nós chamamos, né? Então até aquele momento a chopp, a partir dali se torna cerveja, então, né? Que é o processo de pasteurização. A linha tradicional passa por pasteurização, a nossa linha especial não passa. E eu vou falar um pouquinho para vocês. A questão da pasteurização contribui para a conservação, né? O tempo de vida da bebida. No caso, o chopp tem que ser consumida de forma mais rápida, porque não passa por pasteurização. E a cerveja ela pode ser consumida de forma tempo de vida maior, né? Tempo de vida maior na garrafa também. Então finaliza aqui, depois vai para a etapa final para depois engarrafar, rotular, enfim, né? Então até aquele momento é chopp e a partir da pasteurização se torna cerveja. Tipo, basicamente é essa a diferença. Eu vou pedir que vocês me acompanhem, que vai subir agora as escadas até o final para eu explicar um pouquinho para vocês os componentes. Processo que a gente utiliza nos tanques, eu vou falar também dos componentes, né, os componentes principais da cerveja. Temos 3 componentes básicos e obrigatórios, que é a água, o malte e o lúpulo. A água é 90% da cerveja, o restante os outros componentes. Então aqui vocês podem observar alguns tipos de maltes. A cervejaria Leopoldina só utiliza malte de cevada e de trigo, mas o processo de malteação em si pode ser feito com qualquer grão. Grão de cevada, grão de trigo, grão de milho. Basicamente consiste em pegar esse grão, umidificar, permitir o ponto de germinação e depois fazer uma secagem. Assim teremos o malte independente do grão. Mas aí a maior parte das cervejarias utilizam, né, o malte de cevada com predominância. Aqui na nossa linha nós também temos uma predominância da cevada. Somente 3 cervejas da nossa linha utilizam o malte do trigo, daí também, né? Aqui vocês podem observar alguns grãos mais torrados de cevada. Os grãos mais torrados geralmente destinados a cervejas mais escuras, cervejas avermelhadas, né? Tons de café, caramelo. Temos também o malte do trigo dá leveza e cremosidade para a cerveja. Então cada malte vai dar uma característica diferente e são responsáveis 100% pela coloração também da cerveja, né? Então esse processo que eu expliquei para vocês, a malteação, umidificar, o ponto de germinação e a secagem, é um processo que demanda investimento, uma estrutura, e nós não investimos nisso. Então a cervejaria importa o malte de outros países, então de vários outros, a Inglaterra, a Alemanha. Aqui eu vou pedir que vocês sintam o aroma e que vocês provem, se quiserem. Aqui nós temos então malte de cevada torrado, cervejas mais escuras, remete bastante a café. Nós temos o malte da cevada sem a torra, e aqui nós temos o malte do trigo. Se vocês sentirem o aroma, por favor, fique bem à vontade. Pode tirar um grãozinho, pode sentir, não tem problema. Eu vejo que aqui no recipiente remete bastante realmente a café, bem forte. E é exatamente essa característica que dá na cerveja também. Remete bastante realmente. E aqui depois, por último, exatamente. E aqui nesse último temos o malte do trigo. Aí também bem levinho, dá cremosidade, leveza para a cerveja, o malte do trigo. Então o lúpulo é responsável pelo amargor da cerveja. Existem mais de 150 tipos de lúpulos e cada uma destinada a uma cerveja diferente. A cerveja mais amarga, né? Consequentemente mais difícil de consumir também, né?
Acima de todas as coisas, o lúpulo, que é o que dá o amargor para a cerveja, necessita de clima estável para ser cultivado. Nós não temos aqui. Alguns produtores estão tentando fazer o cultivo do lúpulo aqui no país, mas o investimento deles aí em estufas, luz, temperatura, o investimento é muito grande. Então eles vendem um valor muito maior. Que tem ali um pólenzinho amarelo, um pozinho. Esse nós chamamos de lupulina. O que dá o amargor e sabor para a cerveja é a lupulina, só aquele pólenzinho. Quando nós importamos, vem só lupulina em recipientes. E esse aqui são então aquelas cervejas mais amargas, mais fortes, é feito com esse aqui. Isso, o lúpulo é responsável pelo amargor e pelo aroma, sabor da cerveja. A maior carga, cervejas mais aromáticas, mais amargas também. E aí a gente faz a importação do lúpulo, então, de outros países, porque o nosso clima, ele não contribui, né? Nós não temos um clima estável aqui. As cervejas mais, então, suaves, que a gente chama de Pilsen, é com esse aqui da ponta mais clarinho. Isso, e menos desse. Toda cerveja tem lúpulo, na verdade. A quantidade. Em menor carga. Cerveja mais leves, menor carga, enfim. Basicamente é isso que a gente faz. A flor tá aqui pra gente visualizar, mas quando nós importamos, vem só aquele pólenzinho, só a lupulina, para nós utilizarmos no processo. Vou tirar uma dúvida. Tem as cervejarias, para dar muita diferença, às vezes eles pegam de lugares diferentes. E isso pega, cada lúpulo vai dar uma característica diferente. Tem alguns, é América, uma outra é Índia, isso, exatamente. Porque vem de lugares diferentes, porque cada um dá uma característica diferente. Dá o nome à cerveja, isso, também por causa da fermentação, dos componentes utilizados também. Passeio para agradar os maridos, ó. Hoje eles acordaram cedo, nem reclamaram para sair da cama cedo, estão ali, ó, felizes da vida. Então eu vou explicar aqui para vocês. Perceberam ali na entrada que temos 3 panelas aqui no início, né, aqui no canto, vocês viram, né? Temos 3 panelas. Então o processo inicia por ali. Na primeira panela, então, ocorre uma mosturação, que é basicamente uma fervura do malte com a água. O malte, antes de ser acrescentado aqui na panela, passa por uma moagem. Então quebra aquela película, aquela casquinha, e somente o grão é colocado na panela. E em seguida se coloca a água já tratada. E aí vai ferver os dois juntos. Finaliza a fervura, que é a mosturação aqui. Esse líquido passa para a segunda panela, que basicamente é responsável pela clarificação, pela filtragem. Separa o sólido do líquido, como uma peneira, uma espécie de peneira. O resíduo fica todo na parte de cima e o líquido desce para um compartimento que tem embaixo dessa panela. Em seguida, somente o líquido é enviado para a terceira panela. Aqui se acrescenta a lupulina, se extrai o amargor do lúpulo. E aqui, de novo, como eu disse para vocês, são 2 fervuras. Primeira para extrair o amargor, segundo, aroma e sabor. E aí, cervejas mais amargas, maior tempo de fervura, maior carga e o estilo do lúpulo também altera. Finaliza aqui essa fervura com lúpulo. Agora nós temos o nosso mosto pronto para fermentação. Então esse líquido passa por um resfriamento e vai para fermentação. E aí nós temos 2 tipos de fermentação, alta e baixa fermentação. As nossas cervejas Pilsner Extra e Bohemia Pilsner passam pela fermentação Lager, que é baixa fermentação. É uma fermentação com baixa temperatura. Então são cervejas mais neutras, tanto em aroma quanto em sabor também, né? E além da Lager, nós utilizamos também aqui a fermentação Ale, que é uma fermentação com altas temperaturas, alta fermentação, que a gente utiliza no restante da linha, então, né? Cervejas mais acentuadas, tanto em aroma quanto em sabor também. Finaliza, então, a fermentação nos tanques em inox. Aí passa por um processo de maturação, fica ali no tempo, em contato de maturação. E depois, alguns rótulos vão para envelhecimento no carvalho e outros, então, vão para o engarrafamento diretamente, né, para pasteurização. Aqui nós temos a nossa linha completa, então, também. Vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a nossa linha completa, esta sendo a nossa linha tradicional. Essa aqui é a nossa linha especial. Difere bastante no processo, então, também, né? A linha tradicional passa somente por uma fermentação no tanque. Já na linha especial, nós utilizamos o método Champenoise, que é um método muito utilizado nos espumantes também, que basicamente é a primeira fermentação no tanque e ocorre uma segunda fermentação dentro da garrafa. Por isso as garrafas são diferentes, né? São semelhantes às do espumante.
porque essas menores não aguentariam a pressão de uma fermentação, né? Então, por isso que a gente utiliza. E ao contrário do método champenoise tradicional, onde se finaliza a fermentação e maturação e se congela a tampa e retira a borra da levedura, aqui nós não retiramos. Então vocês podem observar aqui no fundo, vocês estão vendo que tem uma borrazinha ali no fundo? Tem. É a borra da levedura que nós não retiramos. Então basicamente é essa a diferença, eu comentei com vocês, né? A linha tradicional passa por pasteurização, que contribui para o tempo de conservação da cerveja. A linha especial não passa por pasteurização. Mas por que ela tem um tempo de vida tão grande na garrafa? Por causa da borra da levedura. Essa cerveja está maturando, essa cerveja está evoluindo dentro da garrafa. Por isso que não passa por pasteurização e tem um tempo de vida tão grande também. Basicamente, então, essa aqui é a nossa linha completa. Agora eu vou servir alguns rótulos para vocês aí. Nós temos, por exemplo, a Weissbier, Pilsner Extra, Bohemia Pilsner. São cervejas da escola clássica alemã. Qual que é a característica aqui, né? Eles são muito conservadores em relação à cerveja. Só consideram cerveja o que tiver água, malte e lúpulo. Se tem outra especiaria, para eles não é cerveja, né? Então, a gente tem cervejas clássicas, neutras, questão de aroma, sabor, leves e equilibradas. Essa é a característica. Depois, na linha, além das alemãs, nós temos as belgas, que é a nossa Witbier e a nossa Trippel também. Que aí são cervejas com outras especiarias acrescentadas, né? Aqui, além do água, malte e lúpulo, nós temos raspas de limão siciliano e sementes de coentro. E aqui nós temos a laranja e o coentro. Então, outras especiarias, né? Além das belgas e das alemãs, nós temos as inglesas. Temos a Session IPA, a IPA, que são cervejas com alta carga do lúpulo, cervejas mais amargas, inglesas. E aqui nós temos a APA, que é uma cerveja também com alta carga de lúpulo, mas uma cerveja americana. Depois temos Red Ale, Porter e Stout, que são cervejas com alta carga do malte torrado. Cervejas que remetem a café, caramelo, chocolate amargo, né? Também inglesas. Então, cada linha, cada cerveja tem uma característica diferente aqui também. Noventinha. Pode ser só um gradadozinho só, pra me deixar alegre já. Maravilhosa. É uma cerveja espumante. Ela é misturada com vinho chardonnay. Passeio finalizado, agora a gente está seguindo rumo ao Centro Histórico de Garibaldi. A Breuini Leopoldina fica antes de chegar no pórtico de entrada de Garibaldi, ela fica na rodovia. E Garibaldi é bem pertinho, 8 km só de Bento Gonçalves, então quem estiver aí fazendo essa rota do Vale dos Vinhedos, vale muito a pena vir aqui para Garibaldi e fazer a rota dos espumantes também. E aproveitar e conhecer uma cervejaria também, como a gente fez agora. E o Centro Histórico de Garibaldi é encantador, vocês não perdem por esperar. No próximo vídeo vamos te mostrar o Centro Histórico, que é um charme, te dar dicas de lugares para comer e te mostrar um festival incrível que acontece por lá, o Garibaldi Vintage. Continuem com a gente, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem avisados quando sair vídeo novo por aqui. Até o próximo vídeo e a próxima viagem!